Mais uma vez, boa noite, né, para quem está chegando agora, e sejam muito bem-vindos a essa roda de bate-papo que nós estamos chamando de SAC. Pela primeira vez, né, com essa temática, serviço de atendimento ao cristão. Nós, no Instagram da IA Church, no meu, do Ramon, nós fizemos algumas perguntas relacionadas a dois temas muito fortes e muito importantes. E o muito interessante é que é um grande tabu, muitos cristãos têm dúvida a respeito de religiosidade e preconceito. Aqui nos cultos de sábado nós fizemos uma série que chamava Ele Venceu, falando sobre algumas coisas que Jesus venceu quando ele estava na terra. E com certeza duas coisas que ele venceu foi a religiosidade e o preconceito. Por isso, nessa noite a gente vai conversar um pouquinho, responder perguntas a respeito dessa temática. Mas não estamos somente eu e o Ramon. A gente teve o prazer de receber aqui com a gente na roda de bate-papo 3 convidados muito especiais. Primeiro eu vou falar do pastor Daniel Beltrão, o nosso pastorzão aqui da IA Church. Ele tem cuidado de diversos ministérios, mas ele encabeça muitos projetos sociais e também o Ministério Reviva, que é um dos ministérios, quantos anos, pastor? 12 anos. Mais estabelecidos. Explica um pouquinho, bem breve, só para as pessoas acompanharem, e já fala o Instagram do Reviva. Primeiro, é um privilégio, obrigado pelo convite, é uma grande honra. O Reviva é um ministério que é um grupo de acolhimento, um grupo de apoio a pessoas que sofram com qualquer tipo de vício, dependência ou compulsividade. Então você pode buscar por @Reviva e Reviva IA no Instagram e no Facebook também. Então vai ser um grande privilégio poder dialogar contigo. E o pastor Daniel, ele está aqui porque, além de ter muita experiência como pastor, ele tem acompanhado de perto muitas pessoas que sofrem na pele a religiosidade e o preconceito. É verdade. Pastor? Então ele vai nos ajudar muito a entender, nós os mais jovenzinhos aqui. E eu quero também agradecer a presença. Eu estou aqui com a Isadora Mira, é minha amiga de infância, mas além disso, ela é uma grande líder de jovens na IA Church e hoje é a líder dos eventos. Ela também ministra sobre muitos jovens, muitos discípulos, e ela também tem acompanhado e tem vivido uma trajetória, né, de vencer essas questões de uma vida inteira na igreja, como é ser jovem dentro da igreja. Muitas vezes a gente sofre também de religiosidade, né, e de preconceitos. E Isa, você quer dar uma palavrinha? Bom, também quero agradecer o convite para falar de 2 assuntos tão importantes e tão legais de serem tratados aqui de forma aberta. Obrigada de verdade pelo convite. Hoje, como você disse, estou em eventos e também trabalhando com a intercessão da igreja. Mas realmente é uma trajetória de muitos anos. Desde os 7 anos eu estou aqui. Então já poder compartilhar algumas experiências, com certeza. E o Lucas Batista, o nosso menino prodígio da REC, nossa agência de comunicação. Esse menino também está aqui com a gente desde da nossa época de jovenzinhos, né, nego? Posso usar um bordão horroroso? Oi? Posso usar um bordão horroroso? Claro. Eu peguei esse menino no colo. Não trocou a fralda não, né? Não cheguei a trocar a fralda. Bom, ele é o Lucas Batista, mais conhecido entre nós, nego, e ele está aqui também para colaborar. Ele é um dos líderes do TUI, o grupo de jovens. Se você não conhece e está assistindo, segue lá, @TUI-SED. .sede. TUI é 2y.sede. Segue lá no Instagram. Quer dar uma palavra? Cara, falar que é um privilégio estar aqui. Eu acho que eu sempre falo que é um privilégio fazer parte de uma igreja que sempre dá oportunidade pra gente falar, desenvolver e abordar temas que são tão importantes nos dias atuais, considerados tabus. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre religiosidade, mas o preconceito, o racismo, que são temas que a igreja precisa abordar. Então, cara, muito obrigado pelo convite e por vocês estarem abordando isso. Bom, então vamos lá. A gente vai começar falando brevemente sobre religiosidade e preconceito e vamos partir para as perguntas. Bom, eu preguei a palavra que foi sobre religiosidade e eu quero começar falando. A palavra em si, religiosidade, ela não é algo negativo. Todo mundo que tem uma fé num Deus vai praticar religião. Existem diferentes religiões e a nossa é a religião cristã, que acredita que Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Mas então a religião em si, a palavra não carrega algo negativo. Porém,
No meio dessa caminhada da religião, existem aqueles que tornam as práticas religiosas tão opressoras, negativas e superficiais que eles roubam a verdadeira religião, que é a vontade de Deus. É sobre essa religiosidade que a gente vai falar um pouco, né? Então, para começar, não necessariamente a religião precisa ser algo negativo. Porém, quando Jesus veio na Terra, ele já encontrou os piores religiosos, que por sinal foram eles que mataram Jesus. Nessa conversa, durante as perguntas, a gente vai ver então quais são as marcas. Mas eu vou falar rapidinho, eu falei sobre 3 religiões, né, ou marcas dessa religiosidade errada, que não agrada a Deus, que é o julgamento, que eu falei, a religião do julgamento, a religião da vaidade e a religião, qual é a terceira? Acabei de eu mesma esquecer, mas eu vou lembrar e vou falar para vocês. O Ramon também vai falar um pouquinho de preconceito. E vai, fala aí, Ramon, o que você pregou? Vai falar aí do preconceito. E eu posso falar que eu compartilhei com o Nego, que foi uma das pregações mais pesadas. Ah, já sei, acabei de lembrar, desculpa. Fala. Religião da vaidade, religião do julgamento e uma religião de fachada, que ela é superficial, mas não é do coração. Vamos lá. Isso aí. Bom, eu compartilhei com o Nego que foi uma das pregações mais pesadas, né, de fazer, de eu montar no culto. Cara, eu saí daqui, até a Isa estava jantando em casa quando eu saí sábado, cara, eu cheguei triste em casa, sabe? E aí Deus foi falando comigo e falou, é exatamente isso que Satanás faz. Ele quer que o preconceito seja tão forte a ponto de você não ter coragem de falar ou não ter força de falar, porque o preconceito ele gera divisão, o preconceito ele gera separação de pessoas. O preconceito é tudo aquilo que eu quero, que Satanás deseja na verdade jogar para o ser humano, para que eles não se comuniquem, não se relacionem. Eu quero rapidinho abordar que preconceito ele vem do prefixo pré, que é antes, né? E conceito, sufixo conceito, que é o ato de você julgar sem o conhecimento, sem conhecer de fato o que você está com uma opinião formada. Então é como se você olhasse um prato de comida e já determinasse se aquele prato é bom ou ruim através da aparência, sem conhecer o ingrediente. Então ali, nessa palavra, eu falei rapidamente não, mas eu falei 3 preconceitos que Jesus venceu. Primeiro, o preconceito racial, e esse preconceito racial que Jesus venceu, não necessariamente entre branco e preto, mas entre judeus e os samaritanos, e judeus e os gentios também, né? O preconceito físico, quando então Jesus curou aquele leproso, mas não simplesmente ele olhou, apontou a mão e falou seja curado. Ele tocou em um tempo onde os leprosos eram excluídos da sociedade, eles tinham que andar com sino em muitos lugares para avisar que eram leprosos. E o preconceito também moral, e aí eu usei o grande exemplo de Zaqueu, que era um cobrador de imposto corrupto, que era muito odiado pela população. E também usei o exemplo daquela mulher adúltera e perguntei se Jesus tivesse cancelado esses 2 que cometeram um pecado moral, que cometeram algo errado moralmente, essas pessoas não tinham tido a oportunidade, Zaqueu não teria tido a oportunidade de se reconciliar com Deus e então devolver 4 vezes mais aqueles que ele prejudicou, e a mulher adúltera não teria tido a oportunidade de se entregar para Jesus. Então são os preconceitos que nós precisamos vencer, que Jesus nos ensinou, e que não é uma orientação para que você faça, é obrigatório, é mandatório, você tem que vencer os preconceitos na sua vida. Amém. Muito bom. Então vamos começar aqui. A primeira pergunta aqui eu vou falar, que nós recebemos no Instagram, é o que é religiosidade? Então eu falei, é do Pedro N. Moreira. Abraço, Pedro. Bom, uma das coisas que você pode analisar na religiosidade é, primeiro lugar que eu quero falar, que é interessante para todos nós. Primeiro procure a religiosidade em você e não no outro, porque a gente se sente tão vítima da religiosidade que a gente não para pensar se nós somos os religiosos, né? Então, responda 3 perguntas para você mesmo. Primeiro lugar, nessa situação, eu estou desejando a condenação do outro? Se sim, então talvez você seja esse religioso que não está debaixo da vontade de Deus. Na história da mulher adúltera, o próprio Jesus, que era o único perfeito para condenar, Jesus fala para os outros, quem não pecou, atira a primeira pedra. A mulher adúltera merecia morrer, segundo a lei, por apedrejamento. Todo mundo se sentiu constrangido, foi saindo. E aí Jesus pergunta para ela,
Cadê os homens que estavam te condenando, que queriam te condenar? Todos? Alguém condenou ela? Não, nenhum. Muito menos eu. Não tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Então, o próprio Jesus não desejou a condenação. Então, primeiro, você deseja a condenação do outro ou a transformação, né? O segundo lugar, o que te move na ação para Deus, seja no orar, no ajudar o próximo, naquilo que é religião? O que te move? É aplauso das pessoas ou é fazer por amor a Deus e o reconhecimento somente de Deus? Se você deseja reconhecimento dos outros, talvez você esteja sendo movido pela vaidade, que também é essa religiosidade. E por último qual é a intenção do seu coração? Não adianta fazer algo bom se a intenção não for verdadeira, né? Essas 3 coisas, pergunte para si mesmo. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu acho interessante que, se a gente for para a definição que você trouxe no início do nosso bate-papo, a religiosidade deveria simplesmente apontar qual é para a pessoa a quem nós estamos nos religando. No nosso caso, o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ela acaba ganhando esse tom pejorativo, né, a partir do momento que nós usamos a religião para autopromoção, para ter uma agenda pessoal. Tudo que você trouxe agora demonstra que assim, a pessoa de fato não está comprometida com quem ela está se religando, mas sim para uma agenda pessoal, seja de projeto de poder, seja de vaidade, de promoção e por aí vai. Então é muito importante mesmo fazer essa avaliação. E é muito fácil a gente apontar e julgar, mas a todo momento eu peço muito a Deus para que eu não caia nessa armadilha, porque o poder seduz, porque todos nós somos vaidosos e a gente tem que a todo momento, né, fazer essa autoavaliação e podemos incorrer nessa religiosidade que é altamente pejorativa, né? O pastor Daniel, e uma pergunta para você que é um pastor de ação social. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Você acredita que essa distorção da palavra religião vem de uma fraqueza da igreja em cumprir a religião do cuidar do próximo? É interessante que essa orientação, e aí você lê o texto lá de Tiago, mencionou, né, o texto de Tiago 1:27, mas desde o Velho Testamento, portanto, antes da igreja, Deus sempre está puxando, e, por exemplo, através do profeta Isaías, ele, né, ao profeta Isaías, ao falar sobre o verdadeiro jejum, ele traz exatamente, Tiago está fazendo menção às palavras de Isaías. Então, sim, de verdade, e aí voltando ao ponto que eu coloquei, quando nós entramos numa agenda pessoal, ao invés de fato fazer com que a nossa espiritualidade nos ligue a Deus em primeiro lugar, e portanto é necessário que nós o temos como nosso parâmetro, como nosso paradigma, e faça com que os nossos relacionamentos sejam a expressão do que Ele é, que é o amor. E quem ama o próximo tem essa agenda naturalmente, né? De estender a mão no momento de dificuldade, de não deixar. E aí a Bíblia fala especificamente sobre a viúva, porque ela era alguém que de fato estava fadada a estar à margem da sociedade, porque não tinha mais ninguém por ela. Então aqueles que se chamam pelo nome de Jesus têm que ter um olhar para essas pessoas, para incluí-las na sociedade e não para fazer o que a religiosidade, no aspecto que a gente está avaliando aqui, faz, que é afastar de Deus e também dos relacionamentos aqui. Queria abordar também a religiosidade aplicada também a pessoas que, mesmo com a intenção de não colocar a sua própria agenda ou com a vaidade, tem a intenção de acertar, mas às vezes se pega no método. Às vezes fez de uma forma, viu que deu certo, às vezes tem vontade de se desenvolver nos dons, orar por cura, e daquela forma uma pessoa foi curada. Então talvez, se eu sempre pegar o barro e cuspir no barro e passar barro em todo mundo, o barro então vai ser a ferramenta para curar a todos. E o próprio Jesus já mostra que não é assim. A gente vê Jesus curando de diversas formas diferentes. E como é importante a constante conexão com o Espírito Santo, para que Ele nos direcione em cada momento, a gente não caia na religiosidade, né? Eu tive um professor da ETED, quando eu fiz o curso da Jocum, que ele falou assim: uma das formas de religiosidade é muitas vezes fazer
2 vezes aquilo que Deus mandou você fazer uma só. Maravilhoso isso. Por ser Deus que falou, às vezes parece que valida todas as outras, mas o que Deus mais valida e mais deseja é a conexão constante, a manutenção diária do relacionamento com Ele. E a partir disso, então, a expansão do reino, né? Maravilhoso. Muito boa Porque colocação. eu só queria complementar que eu tive um professor também no college que ele falou assim: a religião não é errada, errado é o religioso, né? Religioso é o errado, a religião é a coisa certa, né? Enfim. E o religioso, se ele fosse bom, também não seria errado, né? Mas o jeito errado de fazer eu religião. acredito que uma pessoa religiosa, ela tem tanto prazer em condenar o outro, né? Eu falo isso porque eu tenho recebido muitas perguntas, né? Tatuagem é pecado? E aí, se você dá uma resposta que não agrade uma pessoa, que acha que é errado, você é quase um demônio, né, cara? Os caras te chamam quase, só falta chamar de capiroto. E aí entra a minha seguinte pergunta: como saber se eu estou pensando e agindo apenas como um religioso? Porque numa atitude dessa, uma pessoa que olha o estereótipo e fala: você é mais pecador do que eu por conta da sua aparência. Isso é uma atitude religiosa, de um religioso, certo? Então a minha pergunta é: como saber se eu estou agindo ou pensando como um religioso? Queria perguntar para você, Diego. Vamos ver. Cara, eu acredito muito que você deve analisar o seu coração. Acho que, essa é a principal resposta. Igual a Erika falou, você não está se comparando com as outras pessoas, mas você está se autocomparando, com você mesmo, com aquilo que você fez ontem ou aquilo que você vai fazer amanhã. Porque, na verdade, quando a gente analisa nosso coração, a gente vê se as nossas atitudes estão relacionadas em agradar a Deus, agradar a Jesus, ou apenas alimentar o nosso ego, alimentar a nossa vaidade. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, por exemplo, o quão é legal você ser crente numa rede social. Até que ponto é legal você postar o seu momento de devocional, você mostrar que você está lendo a Bíblia, você mostrar que você viu na maratona de oração. Até que ponto é uma coisa que, eu estou fazendo isso porque acho que eu vou postar, vou encorajar outras pessoas. Ou até que ponto para as pessoas verem e falarem: nossa, olha como eu sou bom, olha como eu sou um crente que faz a devocional às 6h30 da manhã. Então acho que esse é o caminho, você analisar a intenção do seu coração, porque é isso que a Bíblia fala, né? Quando você vê, Deus não está preocupado com as suas aparências internas, mas de verdade com o seu coração. E Jesus, né, quando, por exemplo, traz o modelo ideal de oração, né, antes de fazer a oração propriamente, ele diz, né, não adianta ficar em pé na sinagoga, gritando para todo mundo, para que todos possam ouvir, ou na praça para chamar a atenção de todos. Ou seja, o ritual, a forma como você está fazendo é muito menos importante do que a intenção do seu coração. Eu acho que, né, colabora com tudo que está sendo dito aqui, né? Vale de fato entender qual é a intenção do nosso coração. Eu peço isso toda hora para Deus mesmo. O que está me movendo nessa ação? Eu estou querendo me autopromover, eu estou atrás de um like, eu estou atrás de chamar a atenção da minha liderança, eu estou atrás ou de fato em fazer diferença na vida das pessoas por amor a Deus. E nessas falas, muitas vezes a gente começa então a lembrar de pessoas que fazem isso, né? E às vezes se sente no direito: então aquela pessoa está sendo religiosa porque postou, aquela outra dança de forma extravagante no louvor, então ela quer atenção. Então acho que a maior dica aqui é exatamente fazer essa análise pensando única e exclusivamente em si, porque cada um tem realmente uma forma de expressar e vale a pena essa manutenção diária para que a gente não se esqueça justamente da história da mulher adúltera. Quando a gente para de lembrar dessa história, acho que a gente perde a noção do perigo. E até mesmo, completando sua fala, quando você começa a apontar e falar: putz, aquela pessoa está assim, aquela pessoa está assado, virou o jogo e você virou religioso. Não, e aí Jesus fala para você: meu querido, para que você está olhando lá no cisquinho no olho do outro? Olha para a trave do seu olho. Vamos lembrar dessa. A questão é: estou sendo religioso? Você está olhando o cisco no olho do outro ou na trave do seu olho? Sempre temos uma trave para tirar dos nossos olhos diariamente, lutando contra a nossa carne, buscando o Espírito. Se você estiver focado na sua luta pessoal de carne contra o Espírito, você já vai gastar todos os seus dias buscando a Deus. Você não tem tempo de ficar olhando para o outro. Você está tão focado em conseguir aquilo. E aí, uma coisa que eu acho assim, é que existem tantas pessoas que carregam culpas, né? E aí, por exemplo, quando eu abro o caixa de pergunta no Instagram, a maioria das perguntas é: eu vou para o inferno porque eu fumo?
eu vou para o inferno porque eu bebo uma taça de vinho. Você percebe que as pessoas elas carregam tanto peso por conta de condenação, apontar o dedo, quando a outra pessoa poderia conversar com ela e falar, olha, talvez de um jeito amoroso, mas brilhando a luz de Jesus, talvez até convencesse o ponto dela, cara, ó, fumar não vai fazer bem para o seu corpo, não sei o quê, mas não, você não vai perder salvação por isso. Mas eu acho que as pessoas carregam tanto peso, tanta condenação, que acabam tipo se questionando, cara, realmente eu sou salvo, vou para onde? Eu quero falar uma coisa para as pessoas que escreveram essa, ai, se eu fumo, eu vou para o inferno, ai, se eu passo maquiagem, ou se eu corto o cabelo. A gente recebeu algumas dessas perguntas. Eu quero lembrar uma coisa, uma das principais marcas do cristianismo é a graça de Deus. Porque nós não somos salvos por algo que nós fazemos ou devemos fazer todo dia. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé de que Ele é o Senhor e Salvador. Então, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu de graça. Todos nós recebemos de graça. A gente merecia a condenação. Exato. E recebemos a salvação. Gente, se a gente mergulhar nessa graça, não existe espaço para religiosidade. Para pensar, você recebeu de graça? Existe um constrangimento e uma sensação de ser tão amado que como que a gente conseguiria desejar que o outro seja condenado e não receba de graça também? Eu imagina você no deserto, tá quase morrendo e alguém chega com um banquete, comida e bebida, e você senta lá, tá se deliciando. Aí você vê alguém chegando e fala, posso comer com você? Você fala, não, você não. Eu recebi minha comida e minha bebida de graça, mas não quero te dar. Tem de sobra, mas não quero te dar. O cristianismo é algo que nunca falta. É uma fonte que você recebeu de graça e ela nunca se esgota. É graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Não é um momento de graça. É uma onda que vem, é como um mar que nunca para. E a gente recebe isso, como a gente pode negar para o outro. Então não, você não perde a salvação, você não vai para o inferno por uma falha que você ainda não venceu. Você vai para o céu por causa do sacrifício de Jesus. Amém. Não existe pecado grande demais perto do sacrifício dele. Agora você me fala, ai, mas eu estou fumando. Isso está me incomodando porque eu acho que Deus não quer isso para mim. O Espírito Santo é aquele que está em você para te fortalecer, para que você possa vencer isso. Porque Ele tem transformação para a nossa vida, é lógico. E Ele tem justiça. Mateus 23 diz que Deus ama a lei, mas existem os principais preceitos da lei, que são a justiça, ou seja, andar em justiça, fazer o que é certo, misericórdia e fé. Então a gente precisa praticar a religião assim, com justiça, com misericórdia e com fé, mas recebendo a graça de Deus que não acaba, né? Então não se condene, por favor, não se condene, receba a graça de Jesus onde você está. E você que está acostumado aí a condenar, a julgar, cara, pense uma coisa, você está julgando homens, mas a Bíblia diz que na medida que você julgar, você vai ser julgado, e não por mim, por Ele, então cuidado. Sabe o que eu acho interessante nessas perguntas? É que normalmente elas fazem referência a essas atitudes que são moralmente condenáveis, né? Ninguém pergunta, se eu for um mentiroso contumaz, eu vou pro inferno? Se eu fofoquei da vizinha? Agora tendo a ciência do que é a religiosidade, se eu for um religioso, será que eu vou pro inferno? Então, olha que interessante. Pergunta, né? Bom, aqui a Camila mandou a pergunta, estarei sendo religiosa se eu congregar numa igreja que não pode cortar o cabelo? Se eu estou numa igreja que tem costume de roupas, tipo, só pode usar saia, estou sendo religiosa? Camila, eu quero te falar uma coisa. Tem muita irmã da sua igreja que eu olho e falo, ó, eu quero ser como você. Então minha resposta é não, você não está sendo religiosa por estar numa igreja talvez mais tradicional nos costumes. O que Jesus ministrar no seu coração, realmente você não precisa julgar aquelas pessoas que estão em outras igrejas, que cortam o cabelo, que usam outra roupa, mas olha, seja abençoada a nossa igreja, nós amamos vocês, somos um com vocês, não é? E temos que aprender com vocês. Amém. Né? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre preconceito, porque senão o nosso tempo corre aqui, a gente perde. Uma pesquisa encomendada pelo G1 em 2019 apontou que
mais de 30% dos brasileiros, 32% mais precisamente, já sofreram preconceito por conta de classe social. Aí essa pesquisa vai vindo, 28% já sofreram preconceito por conta de onde moram, e aí vai indo, 24% já sofreram preconceito racial, 9% já sofreram preconceito por conta de opção sexual, e aqui a gente vai entrar nessa questão de preconceito. E eu achei uma pergunta extraordinária da Alana Sampaio, um beijo, provavelmente está assistindo aí, nossa levita adoradora que está afastada porque está muito grávida. Ela não está um pouquinho grávida, ela está muito grávida. Esposa do Diego Sampaio, nosso músico extraordinário. E ela me perguntou o seguinte, essa pergunta eu quero direcionar diretamente para o Nego, porque na semana passada da minha pregação, a gente gastou umas 4 horas, cara, de 4 a 5 horas falando a respeito de preconceito. Ele não me deixa mentir, eu aprendi muita coisa. E ela fez a seguinte pergunta: por que será que muitos negros não aceitam um branco falar e defendê-los quanto ao racismo? Eu achei essa pergunta de fato extraordinária, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm no coração, né? Tipo, então quer dizer, só porque isso se estende até outras perguntas, só porque eu sou homem eu não posso defender uma mulher, só porque vocês são brancos não podem defender a causa negra. Eu acho que isso vem muito de um conceito muito atual do século XXI que se chama lugar de fala. O que é esse conceito do lugar de fala? A partir do momento que eu estou nesse lugar de negro, então somente a fala ela pertence somente a mim. Então só eu posso dizer o que é isso, o que é certo, o que é errado, etc. Só que com o passar dos tempos, com as últimas discussões, com o passar dos meses, foi criando uma ressignificação desse lugar de fala. Então o lugar de fala acabou, eu acredito que está virando agora um lugar de ponto de vista, onde que você consegue, mesmo vocês como brancos, vocês podem defender sim a causa negra, vocês podem defender, combater o racismo, sabe? Então eu acredito muito que as pessoas elas estão muito qual que é um termo correto? Muito melindradas nesse lugar de fala e falar tipo, pô, essa é a nossa luta e você não pode lutar na nossa luta, mas que, cara, não é uma luta de raças, é uma luta humana. Exato. É uma luta tipo do ser humano, é uma luta cristã, para falar a verdade. É você pegar o próximo que está sofrendo e que passa pelo preconceito e você se juntar com ele e falar, essa luta também é minha luta. O que Jesus faria numa luta dessas? É você assumir a posição de Jesus. Então por isso que eu acredito que hoje esse lugar de fala, existe um lugar de fala meu como negro, que a partir do momento que eu falo que tal situação eu considero racismo, aí ponto, aí tipo, realmente tipo, tem que ver essa ótica do ponto de vista daquilo que eu sofri. Respeitar. Mas agora isso não impede de você como branco de falar, putz, vamos combater o racismo, vamos contra o racismo. Então, cara, eu acho que isso gerou um certo nível de, não chega a ser uma militância, mas uma militância. Uma desvalorização da posição daquele que não é a minoria ou aquele que está sofrendo. Exatamente. Tipo, só porque vocês não sofrem racismo, não significa que vocês nunca vão poder abraçar ou alguém. Ou até mesmo que não doa. Exatamente. Ou até mesmo que não doa, entendeu? Tudo bem que eu entendo que o tipo é diferente de como você recebe, né? Você sofre o racismo. Só que, por exemplo, cara, me deixa muito indignado a ponto de, cara, eu perder a cabeça, ver alguém sendo desvalorizado por conta de classe, cor, credo ou qualquer outra coisa. Isso aqui, os meus amigos não me deixam mentir. A Erika às vezes fala, eu falo, sério? Às vezes eu brinco com a Erika e falo, sério que existe isso? Ela fala, nossa, é muito inocente. Porque assim, eu cresci numa situação onde todo mundo era igual. Eu cresci em chão de fábrica, onde, cara, eu comia marmita com todo mundo junto e eu nunca tive essa questão, mas eu sei que existe, né? E me dói, cara, dói mesmo os meus amigos. Eu tenho um amigo preto que, cara, passou mais de 10 Réveillon e Natal comigo, que é o Wesley, que, cara, várias vezes já aconteceu de eu ver e eu ficar transtornado. Então, assim, só que ele aceitava. E o legal dessa fala é porque ele é o seu amigo, ele é uma pessoa que você ama. Tô ligado que o Wesley tipo, é um irmão pra você, tá ligado? Então como é que você não vai defender uma pessoa que você ama, que é seu irmão, que você vai lutar as batalhas dele, sabe? Como assim você não tem lugar de fala? Como assim você não tem lugar de fala nesse relacionamento de uma pessoa que você ama, que você vai defender e lutar por ela? Agora, só uma questão, é tão paradoxal essa posição, na minha opinião, porque quando essa chave vira para uma pessoa que é branca e passa a defender a causa do negro, ok,
está conquistado. Você mudou o comportamento, ou não, pode ser que essa pessoa, né, nunca tenha tido esse comportamento, mas você passa a fazer a sociedade raciocinar sobre a causa e mudar o que existe, que de fato no Brasil, em outros países como nos Estados Unidos também, nós temos um racismo estrutural na nossa sociedade. Então, enquanto eu não tiver o Ramon defendendo a minha causa, o jogo está perdido. O jogo continua sendo perdido. Eu quero trazer um exemplo rapidinho. Uma amiga negra, no Dia da Consciência Negra, foi participar de um evento. Ela tem um casamento interracial, assim como é o meu, e levou o marido dela junto no evento, era uma caminhada. Eles foram defenestrados de lá porque uma pessoa branca estava marchando na causa negra. Eu falei, gente, ele deveria ser aplaudido por estar lá. Ele deveria ser, né, a presença dele ali, né, deveria ser muito bem-vinda e não ter passado por esse tipo de constrangimento, deixa infelizmente. eu te fazer uma pergunta, Caio, porque eu tenho posso só tenho comentar, muita só necessidade de entendimento. Só senão eu vou perder o raciocínio aqui. E como fazer para que... Porque eu entendo isso. Talvez esse cara, ele pense, cara, talvez eu nunca mais vou me levantar como uma voz viva e forte, porque eu fui escorraçado de uma causa que eu defendo. Até que ponto? Não manter a motivação, porque eu não acho que a motivação é pela igualdade, pelas pessoas serem tratadas da mesma forma. Mas eu acredito que existem muitas pessoas com medo de brincar, com medo de se relacionar. Isso eu acho que em todos os âmbitos, né? Eu acredito que homem e mulher, eu estava brincando com a Isa aqui, cara, para um homem hoje deve ser muito difícil chegar até uma mulher e conversar, porque ela pode... E o medo de falar uma uma coisa... E o medo de falar, cara, nossa, você tá bonita. Não, você tá, tipo, me assediando, sabe? Até que ponto isso não gera esse tipo de medo, entendeu? De relacionamento, porque é isso que o preconceito faz. Ele faz com que as pessoas não queiram mais se relacionar por medo ou então por qualquer outra idiotice. Mas até que ponto isso realmente... Você entende a minha pergunta? Não sei eu entendo sua pergunta. Eu tento também entender as pessoas que agem dessa forma, e normalmente são pessoas assim que são muito feridas, muito machucadas, né, que passaram por opressão, por abusos, e portanto é um movimento de reação. É aquela história do pêndulo, né? Ele ficou tanto tempo parado aqui que quando você solta, o primeiro movimento é violento para o outro lado também. Então, assim, para que se chegue no ponto em que você chega na igualdade, que o pêndulo para, demora um pouco, e os primeiros movimentos, de fato, né, do outro lado, são violentos. Então, assim, eu penso, Ramon, que é o tempo mesmo, que é fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é fundamental, que é não correr da pauta, que é não correr do tema, que é espinhoso, sim, mas temos que falar sobre... Muito provavelmente, muitas pessoas negras que estão nos vendo agora e que fazem parte de uma forma mais ativa do movimento, não estão concordando com o ponto de vista meu e do Lucas. Nós concordamos aqui, né? Pelo que eu entendi. Beleza. E eu as respeito. Agora, a gente tem que, com muita calma, né, deixar o tempo passar e ir conversando para que cheguemos nesse lugar onde o pêndulo está aqui parado. O diálogo, ele é tão importante, que você falou do tempo. Eu acredito muito que a gente está vivendo numa fase de transição de pensamentos, né? Então, por exemplo, talvez isso que a gente esteja discutindo hoje, talvez quando seus filhos forem mais velhos, talvez alguns conceitos já sejam mais firmados na cabeça deles, porque isso que a gente está fazendo hoje é muito importante, você gerar esse diálogo, você gerar isso na nossa sociedade, principalmente dentro da igreja. É muito engraçado como às vezes, tipo, algumas lutas, elas viram meio sem sentidas, porque, por exemplo, durante o movimento do ano passado do Black Lives Matter, eu vi muitas perguntas, muitos questionamentos. Por que a tua igreja não fala sobre isso? Por que a igreja fala sobre o racismo? Tá demorando, estamos não sei falando, o quê. Hein? E aí, quando eu vi uma igreja bem grande que fez um vídeo sobre isso, muito bom por sinal, aí falaram, mas é um cara branco falando sobre isso? Então, tipo, meu amigo, tipo, qual é, sabe? Então, peraí, primeiro antes está reclamando que a igreja não fala sobre isso. E agora quando fala, tipo... Então, cara, achei muito valioso, tipo, a gente gerar esse nível de debate, diálogo, trazer isso para nossa comunidade e a church, para nossa comunidade cristã, né? Não apenas a church, para que isso possa cada vez se tornar mais natural a gente falar sobre isso, que hoje em dia é tão tabu, falar com tantos dedos e cuidados. Então, cara, muito legal isso. E eu acho importante trazer a protagonização desses movimentos de quem realmente está se sentindo oprimido ao longo dos anos. Então, por exemplo, realmente as passeatas ou até
alguns pronunciamentos, ou até essa roda aqui. Que legal trazer pessoas que realmente representam isso que a gente está abordando. É muito importante. Então, eu acho que muitas vezes, essa questão, às vezes, um branco estava na passeata, ou um homem está defendendo as mulheres, completamente válido. Jesus defendeu todas as causas. E ele não era participante dos opressos, né, em todos os sentidos. Então, é super importante, e eu acho incrível quando a gente consegue, em unidade, se tornar uma frente sólida, né, caminhando na direção da causa. É por isso que a minha oração tem sido para que a Igreja de Cristo acorde em relação a isso, e que de forma, em unidade, a gente consiga dar passos mais sólidos, porque por muitos anos sinto que existiu uma omissão do corpo de Cristo como um todo em alguns aspectos, e aí então movimentos surgiram para então com oportunidade com essas lacunas. Mas se a gente entender o exemplo perfeito de Cristo, a gente vai conseguir ir muito além. Tem a ver com o que a Isa falou agora, que eu queria falar, é que para nós a gente sabe que Jesus e a Bíblia têm resposta para absolutamente tudo. E no quesito do racismo não é diferente. Jesus, ele não só trouxe, como o Ramon pregou, algumas situações claras onde ele se posicionou contra o racismo, tanto com os samaritanos, a visão depois do cristianismo se estendendo imediatamente para os gentios, né? Então, como Jesus, ele não tinha essa postura, mas também a gente pode ver na Bíblia como um todo, no caráter de Deus, né? Deus, ele é misericordioso. Então, apesar dele ser o justo juiz, ele sempre se manifesta com misericórdia e nunca com uma opressão preconceituosa. Ele se posiciona contra o pecado e nunca contra uma raça, nunca fazendo acepção de pessoas de maneira nenhuma. A criação toda vem dele, né? Ele é o criador dessa diversidade, tanto da natureza quanto na humanidade, vem de Deus. Ele ama isso, a diversidade. E no cristianismo, a gente tem a resposta para como agir de forma correta. Em primeiro lugar, com bondade, com amor, com graça, para com todos, né? Se a gente conseguir agir dessa forma genuinamente, a gente não vai ser preconceituoso. Exato. E no caso já de uma sociedade com pessoas muito feridas, a gente vê que o próprio Deus, ele decide exaltar aquele que é humilhado. Então, o posicionamento de Jesus quando ele vem, o primeiro texto que ele vai ler, que é reportado na Bíblia, porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? Boas novas a todos aqueles que estão sendo rejeitados e opressos. Então, se nós queremos ser Jesus, nós seremos aqueles que vão buscar. A gente tem que ter uma atitude proativa e não ficar passivo. A gente tem que ir atrás. Quem é que está sofrendo? Eu vou pela sua causa, porque o meu Jesus fez isso e eu quero ser seguidor dele. E a Bíblia também diz que nós devemos preferir o outro em honra. Então, os brancos, se os brancos percebem que o negro viveu de qualquer, não importa como foi, tem vivido, viveu, nós precisamos preferir o outro em honra. Então eu acho que se dentro da igreja a gente entender essa mobilização do homem, vendo a mulher muitas vezes ter menos espaço, ter menos voz, ele preferir a mulher em honra, se o branco preferir o negro em honra, se o rico preferir o pobre em honra e não simplesmente se segmentar. Eu quero falar que no mundo as pessoas vivem de forma segmentada por classes sociais, mas o cristianismo, ele precisa quebrar isso. Se você se segmenta com o seu grupo, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Você precisa quebrar essas barreiras, né, que são criadas pela sociedade, para poder preferir o outro em honra. Como é que você faz isso? Você está longe dele, né? Verdade. E é interessante que você vê que, puxando esse gancho, em sociedades em que você vê que eles vivem mais princípios e valores cristãos, não existe esse abismo no convívio social, não existe esse abismo, né? Por exemplo, aonde o pobre e o rico estuda, aonde o pobre e o rico têm o tratamento de saúde. Claro que tem pessoas que têm mais recursos e menos recursos, né? Os países nórdicos, por exemplo, mas todo mundo tem condição de uma vida digna.
É interessante ver que quando Deus dá primeiro os mandamentos a Moisés e depois as leis, a primeira lei é uma lei que diz respeito à dignidade humana, que é, né, a lei sobre os escravos. E não existia escravo ainda iria existir, era um tempo que estava por vir, e as pessoas praticamente se colocavam nessa situação. Porque, né, adquiria uma dívida, porque não tinha competência para trabalhar, era uma economia eminentemente agrícola e por aí vai. E Deus já faz uma lei preventiva para que ninguém se perpetue nessa condição de escravidão, a não ser que a pessoa quisesse, e aí era colocada uma marca dela, mas ela se tornava, e o texto deixa muito claro, membro da família, não era alguém que era oprimido dentro daquele contexto. Então, assim, Deus nunca quis, né, que ninguém se sobrepusesse sobre ninguém, que houvesse essa opressão. Eu acho... Desculpa. Dignidade, imagina. Eu acho que é exatamente isso. A gente não precisa aprofundar muito para entender o que Jesus ensinou, né? Quando Jesus pergunta para esse judeu, né, e ele entra depois nessa história do bom samaritano, ele fala: o que a palavra diz? O que você tem que fazer para você ir para o céu? Ele fala: eu tenho que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, e amará o próximo como a ti mesmo. Ponto. Eu amar o meu próximo como a mim mesmo é eu desejar para ele o que eu desejo para mim, o que eu desejo para o meu filho. Eu vejo, se eu enxergar o meu filho apanhando, eu não quero nem saber quem vai lá pular para intervir e defender, sabe? Eu quero branco, preto, menino, menina, tanto faz, só defende, sabe? E eu acho que entra um pouco disso, porque se nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, o mundo com certeza seria totalmente diferente, porque nós teríamos menos egoístas, nós teríamos pessoas menos autocentradas e egocêntricas, sabe? E aí eu volto a falar aquilo que está lá em 1 João 3,18, que Jesus, né, que está escrito: filhinho, não amemo-nos apenas de palavra. Porque quantas pessoas não olham para um preto, né? E aqui fica a minha confusão, porque antes você falava preto, não podia, aí você tinha que falar negro, aí depois negro não pode, agora é preto de novo. É que nem eu aprendi também nessa pregação de pessoas com necessidade. O Dani está falando que não é isso, deixa ele te corrigir. Falar. Não. Eu fui perguntar para o pessoal, falar, não, aí, né, quando eu falei de preconceito físico, conversei com algumas pessoas que têm problemas físicos, eu falei, pessoas de necessidades, né, especiais, tal. Ela falou, não, você não pode falar isso, mudou. Agora são deficientes. Eu falei, pô, mas lá atrás, se eu falava deficiente, era pejorativo. Então, as coisas mudam e a gente vai se adaptando, a gente se adapta. Bobagem tão grande, porque assim, por exemplo, eu sou registrado como pardo. Pardo é papel, velho. Por que pardo? Eu sou negro, passou das 6 da noite, acabou. Não tem essa. Então isso era uma tentativa de deixar de abrandar o fato de eu ser negro. Porque, né, eu sou fruto de uma miscigenação, então eu sou, né, não sou tão negro quanto o negro que, né, no continente africano. Que bobagem. Há pouco tempo, né, sei lá, 5, 10 anos atrás, nós, né, os afrodescendentes, tá, tudo bem, somos, mas para quê? Né? Não é neologismo que vai resolver o problema. Exato. É olhar, esse olhar de amor mesmo, né? E só queria pegar um gancho da sua fala, Ramon. Quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, para além de desejar a ele aquilo que nós queremos para nós e não fazer o mal a ele que nós não queremos para nós, nós também somos obrigados a olhar para nós. Exato. E ver todos os defeitos, todos os cacarecos que nós somos, todas as falhas que nós temos. E, portanto, nosso julgamento vai ficar muito mais brando, né, ao olhar para o nosso próximo. Exato. Se nós fizermos esse exercício. Exato. Né? E isso que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, a minha vida inteira, meu apelido é Nego Lucas, desde quando eu tenho 12 anos de idade. Nego, chama de nego para cima e para baixo. E é muito louco como eu já entrei em casa de amigo, e meu amigo me apresenta, fala, mãe, isso daqui é o Nego. E a mãe, que racista, meu Deus, filho, não chama ele de negro. Eu falei, querida, quer que eu chame do quê? De amarelo? é a minha cor, sabe? Então, cara, muitas vezes as pessoas, elas já vêm
os termos negro, preto, como já algo pejorativo. Tem até um vídeo que fiz há muitos anos atrás. Tem formas e formas vídeo é também, né, maravilhoso. Lucas? Tem formas e formas Você de se falar. sentiu ofendido em algum momento sendo chamado pelo Ramon? Nunca, preto, Ai, negro. gente, não cancela a gente, Não não. cancela a gente. Eu lembro Meu que a amor. primeira vez que alguém me chamou de negro e foi negrinho de uma forma altamente pejorativa, aquilo me ofendeu. Eu cheguei em casa, era uma criança, eu acho que eu estava na primeira ou segunda série. Aliás, né, primeira, segunda série é ali na Terrível, selva, é o né? bullying. É impressionante, Selva. né? Quem é mais forte sobrevive, né? E aí eu virei para minha mãe chateado com aquilo, ela falou, e o que você é? Por que isso está te ofendendo? Você é negro de fato. As nossas mães têm a mesma criação, que essa seria a resposta da minha. Então, assim, é claro que ninguém pode te tratar de forma pejorativa pelo fato de você ser negro. Não aceite isso. Vá contra. Mas você é negro de fato e você vai conviver com isso a vida inteira. Uma outra coisa que eu acho que o cristianismo, se ele for vivido de forma profunda, ele transforma é a identidade. Sim. Então eu acho que aquele que a vida inteira foi tratado de forma inferior, Exatamente. mesmo que a sociedade não mude, mas o cristianismo pode mudar o entendimento de quem você é. É verdade. Então eu acho que isso é muito forte. Enquanto a gente espera a sociedade ser melhor, primeiro, sejamos melhor. Segundo, aprendamos de Deus quem somos, para que a gente não sofra um preconceito e seja quebrado. Verdade. Porque Deus pode te reconstruir de tal forma em identidade que ninguém possa mais te destruir, né? Te diminuir. Eu sei quem eu sou. Falar uma coisa em cima dessa sua fala, que isso é muito louco. O Ramon, até quando a gente estava conversando, ele me perguntou, pô, por que você é tão desencanado? Por que você é mais tranquilo em relação a isso? E eu falei que é muito pelo fato do modo que eu fui criado. Mas, cara, eu fui criado dentro da igreja. Então, o cristianismo, nesse papel de combate contra o racismo, tem um papel tão fundamental em resgatar a identidade do negro. Porque, cara, quando você é negro, adolescente, tudo é ser ruim. Você tem um nariz gigante, você tem um lábio mais grosso, você tem um cabelo que é ruim, que o pessoal fala que é cabelo ruim. Então, tipo, tudo é ruim, você não se compara com seus outros amigos. Chega uma idade, quando você é mais adolescente, seus amigos já começam a beijar, você fica pra trás, fala, meu, por que eu tô ficando pra trás? Porque, tipo, então você já começa a criar, tipo, esses dilemas, sabe? Que você fala, tipo, meu Deus, qual que é a minha identidade? Quantas meninas a gente não vê? Tem uma menina de uma outra igreja que ela tem um testemunho tão legal de como Deus resgatou a identidade dela só pra ela fazer a transição capilar, pra ela aceitar o cabelo enrolado dela. E ela fala, tipo, cara, eu só entendi quem eu era, só resgatei minha identidade quando eu tive um encontro profundo com Deus. Então, cara, o cristianismo tem um papel muito fundamental em resgatar a gente, começar a se olhar no espelho pra falar, tipo, mais que isso, eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Eu sou isso, eu consigo... Eu sou lindo, é isso, eu resumo. Deixa eu fazer uma pergunta pra Isa. Adolescentes, não comecem a beijar muito cedo, tá bom? Só um adendo. Da escola, os eu quero seculares. fazer aqui uma pergunta pra Isa, porque um dos movimentos também que tem lutado muito contra o preconceito é o feminismo. E o feminismo tem sido muito combatido dentro da igreja, porque claramente existem alguns pontos fortes no feminismo que são contra o cristianismo. Por exemplo, o aborto e algumas outras situações, mas principalmente o aborto. E aí eu quero perguntar para a Isadora, como que a mulher cristã se posiciona nesse reencontro da identidade, né? Como a igreja tem que se posicionar num acolhimento diferente com as mulheres, né? E eu quero que você dê realmente uma dica para essas meninas, essas mulheres que não querem ir contra Deus, mas muitas vezes se sentem atraídas para o feminismo. Bom, acho que eu gostaria de começar falando que acho que por muitos anos as mulheres deixaram de receber realmente uma atenção especial pela sociedade mesmo, em relação a algumas questões. E essas lacunas foram criadas e movimentos vieram e tudo mais. Eu acho que hoje a igreja está mais acordada em relação a isso. Mas uma das lacunas, por exemplo, que deixou na minha vida era a responsabilidade demais a respeito de como os homens reagiam às mulheres, né? Então, o meu pecado era o meu pecado e o pecado do outro era meu também, né? Os pecados dos homens eram computados nos ombros das mulheres. E isso gerava uma crise de identidade tão grande que acho que as mulheres em geral, né? Eu posso falar por mim e por pessoas que já conversei ou até, enfim, familiares e tal,
como era difícil procurar ajuda em relação a certos pontos, porque a gente era culpada de tudo realmente, né? Se alguém olhou estranho, se teve uma tentativa de abuso, se houve o abuso em si, realmente era computado sobre a mulher. Então, se o meu pecado é o meu pecado, o pecado do outro é o meu pecado, eu estou duplamente errando muito, como que eu vou pedir ajuda sobre isso e declarar então minha condenação? Mais uma vez a condenação, né? E não a graça, não o acolhimento, né? Não estamos juntos. Exatamente. E eu sinto que de uns anos para cá as coisas têm mudado realmente, mas querendo ou não, essa sexualização da mulher no Brasil, que existe desde o dia 1 de Brasil, né? Colonizadores chegaram no Brasil, já trocou mulher por objeto, né? Nosso país nasceu após a colonização desse jeito. Querendo ou não, gerou uma competitividade muito grande entre as mulheres, que permanece até hoje. Então, minha primeira dica a respeito dessa luta geral pelas mulheres, não uma luta feminina, uma luta geral pelas mulheres, mas uma dica para as mulheres é a sororidade. É preciso ter compaixão e amizade verdadeira umas pelas outras. A gente precisa acabar com a competitividade, porque senão a gente vai continuar computando os pecados, os erros, sempre uma nas costas das outras, porque existe a competitividade. Então, acho que é realmente das mãos e ter espaço para ouvir as dores, para ouvir as experiências de cada uma, para validar o sentimento de coisas que aconteceram no passado. Então, nós temos histórias próprias, nós temos histórias de amigos, de familiares. É muito difícil você conhecer uma mulher no Brasil que não tem uma pessoa próxima que não foi vítima de assédio. Muito difícil. Então, onde estão as escutas ativas para que essas mulheres sejam curadas, para que esse problema seja identificado e para que a gente crie, então, formas de combater esses problemas e erradicar assédio, né? Então, acho que o primeiro passo foi realmente... E aonde está isso dentro da igreja, assim, no cristianismo? Na prática cristã. Eu acho que na prática cristã é o amar a próximo como a si mesmo. Você validar a dor do outro e entender que essa luta é sua também. Numa roda de conversa, você não aceitar comentários que possam contribuir com esses problemas. E eu até vou incluir algo que não é exatamente uma prática cristã, mas a gente ouve músicas seculares que ainda valorizam, incentivam e ovacionam atitudes agressivas e abusivas contra a mulher. E uma sensualização que não... sempre na mulher, né? E muitos cristãos dizendo, mas eu gosto da batida. Cara, não é legal. Existem músicas que ovacionam o estupro coletivo. E eu já ouvi em casamentos, né? E eu olhava e falava, cara, as pessoas não têm noção mesmo do que elas estão cantando. Então, vale um super filtro, vale você se posicionar contra e vale a igreja criar realmente, assim, o corpo de Cristo criar oportunidades para rodas de conversa, para apoio entre mulheres e também para incentivar a amizade sincera e o apoio uma pela outra. E o que fazer, por exemplo? Tá, a gente entendeu a parte dos homens. Uhum. Eu entendo, cara, tipo, se você compõe isso aí, cria vergonha na cara e pensa sua mãe fazendo tudo isso que você escreveu na letra aí. Mas e as mulheres que dançam? Como conscientizar isso, que talvez isso seja algo extremamente danoso para a imagem dela como um todo, sabe? Eu não estou falando aqui de, você pode ser abusada num baile funk. Não, porque nada justifica um abuso, não é esse o ponto. Mas como valorizar, valorizar a sua imagem, sabe? Posso falar uma coisa muito legal? Eu acho que dentro de toda a igreja precisa haver um ministério de mulheres, comandado por mulheres, para que elas possam cuidar de meninas e mulheres que não têm a sua identidade em Jesus. Porque tanto o homem quanto a mulher, se ele não tiver realmente uma identidade focada naquilo que Deus vê nele, naquilo que Deus criou para que ele fosse, ele vai caminhar em pecado. Os homens vão para um lado, as mulheres vão para outro lado. Cada um vai para um lado diferente. Até porque, conforme a gente
colocou aqui no tocante ao racismo, o machismo também é estrutural. Perfeito. Nós aprendemos desde criança Perfeito. a oprimir as mulheres. Perfeito. Então nós temos que tomar muito cuidado de fazer aquele mesmo exercício que eu não vou repetir aqui de novo. Exato. Então, mulheres, falem, né? Sim. Procurem esse quórum que a Isa e a Érica colocaram aqui e abram a boca, não se deixem ser oprimidas, não, se for vítima de assédio, Perfeito. inclusive dentro da igreja, abra sua boca. Com certeza. Posso contar uma historinha ligeira Por que favor, nós vivemos por aqui na favor. igreja? Nós aferimos uma vez, né, no âmbito do Reviva, uma questão de violência doméstica, muito séria. E aí a nossa primeira atitude foi, temos que tirar essa mulher desse lugar de extremo risco que era a casa dela. Então ela não tinha um casamento formalizado ainda, era uma relação muito pautada na dependência financeira, na questão da carência emocional também. Então ela não via saída para aquela situação. Graças a Deus que como igreja nós tivemos a oportunidade de fazê-la enxergar que sim, existia uma saída e que ela não precisava apanhar para ter afeto, que ela não precisava apanhar para ter as suas necessidades supridas. E foi todo um trabalho, inclusive foi a sua mãe que acompanhou muito de perto, Ramon, essa situação. Você tem conhecimento dessa causa. E aí nós nos aproximamos, criamos vínculo, ela foi, né, ganhou confiança, fizemos um contato com a família e graças a Deus conseguimos a tirar dessa situação. Eu lembro como se fosse hoje, no dia em que aconteceu, né, o resgate, foi um resgate mesmo. Foi à noite, né? E aí o opressor veio na igreja, era um dia de reunião do Reviva. Pastor, a minha mulher foi embora de casa. Eu falei, ela não foi embora, nós a tiramos da sua casa. Como assim? Por isso. Eu vou agora denunciar. Eu falei, vá, porque infelizmente ela não teve coragem de o fazer. Eu quero muito levar essa causa para a justiça. Vá mesmo que nós vamos resolver isso lá. Porque infelizmente ela não teve coragem de o fazer e eu não posso porque eu não sou vítima. Muito provavelmente, pouco tempo depois, ele já devia estar Infelizmente ele acabou entrando no outro relacionamento. A gente tomou ciência disso e eu espero que essa pessoa tenha saído. Então assim, a igreja pode e tem que ter um papel práticas, né? exatamente para, né? Sim. E alinhar discursos, porque querendo ou não, por ser estrutural, existem discursos que vêm há anos e anos sendo mantidos. Então, até em lugares que tem estrutura de discipulado é muito legal alinhar discursos. Por exemplo, o combate à pornografia é questão de sobrevivência para a mulher. Porque a pornografia, ela distorce o olhar humano a respeito do sexo e a respeito da mulher. Sim. Perfeito isso. E quando você consome pornografia, além de você estar alimentando isso em você, você está valorizando o tráfico humano, você está financiando o tráfico de mulheres, de crianças, de homens, o tráfico sexual. O Brasil é muito conhecido pelo tráfico sexual, a pedofilia. Então, se você nunca teve coragem de abandonar a pornografia por conta própria, pensando em si, a minha visão está sendo distorcida, talvez o meu casamento não seja feliz no futuro. Abandone a pornografia hoje, porque você financia tráfico humano, tá? Então, a pornografia, ela gera essa distorção na mente, no nível que uma mulher, ela vai entregar uma pizza, ela está de camiseta e calça longa, e ela pode ser sexualizada naquela situação. Né? Sabe então, como uma a gente coisa, precisa melhorar os nossos olhos a respeito da mulher. Muitas vezes a gente vai por uma linha muito perigosa. A mulher, ela tem o seu papel e o homem tem o seu papel. E para homens eu quero dizer o seguinte: melhore os seus olhos. Eu só queria levantar depois que você fizer a mesma pergunta que eu fiz pro Nego. Então espera. Invertendo. Sobre pornografia, a gente já falou algumas vezes sobre pornografia, e pornografia se torna um vício químico também. O Daniel tem trabalhado também nessa área. Então eu quero falar, você que está assistindo, hoje homens e mulheres têm consumido pornografia, aumentou muito a pornografia entre mulheres também. E o que eu quero falar é que assim, é uma luta muito difícil. É uma luta que parece uma raiz muito profunda e às vezes parece que você não consegue nunca vencer. É uma patologia de fato. Mas eu quero dizer uma coisa. Você precisa usar o cristianismo, a gente está falando aqui da religião, e o que Jesus fez na cruz por você a seu favor. Amém. Quando a pessoa está num pecado profundo, ela tende a fugir de Deus. Mas isso é um erro.
Você precisa correr para Deus. Porque o Espírito Santo que habita em você, ele é uma força. Então, se você peca e foge dele, você está fazendo o que o diabo quer que você faça. Exato. Se sinta culpado, condenado, rejeitado e um lixo. E você não é nada disso por causa de nenhum pecado. Você continua sendo filho de Deus. Corra para Jesus. E eu espero que você tenha um ministério que você conhece. Se você não conhecer nenhum, vá atrás do Reviva. Entra lá no Instagram, reviva.ia, que é YAH. E procure ajuda, porque o Espírito Santo quer te tirar dessa. No caminho de lutar contra o machismo, lutar contra a pornografia, lutar contra o preconceito, você precisa usar a maior arma que o cristão tem, que é a ação do Espírito Santo dentro de você. É isso. Eu sempre penso assim, quando eu penso no amor de Deus, assim, comigo ou com a minha família, eu sempre penso, cara, o que eu faria pelo meu filho? Se o meu filho errasse comigo, se o meu filho cometesse, cara, algo muito absurdo, eu gostaria que ele fosse para longe, eu gostaria que ele viesse para perto, para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse tratar, para que eu pudesse discipular, para que eu pudesse falar, olha, por esse caminho. Cara, agora, eu que sou falho, eu que sou um cara, hoje, por exemplo, eu acordei muito irritado. A Erika falou, nossa, está muito bravo. Eu acordei muito irritado, eu que sou falho, quero sempre meu filho perto de mim. Imagina Deus que é perfeito, que o amor dele é perfeito. Então, nunca ache que Deus é o problema da sua vida. Ele sempre vai ser a solução. Amém. Sabe, se você correr para os braços dele no momento de dificuldade, ele é aquele pai que vai estar de braços abertos, independente do seu erro. Sabe, porque não existe nada que você possa ter feito ou fazer que vai fazer com que ele te ame menos. Absolutamente nada, sabe? Seja você um pedófilo, seja você um consumidor de pornografia, sabe? Mas Deus, ele precisa e ele deseja mudar a sua identidade, para que então a marca que ele imprimiu sobre a sua vida, ela possa ser, sabe, escancarada de um jeito que você possa levar salvação para outras pessoas também e consertar danos, né? Que a gente sempre fala no Reviva que assim, nenhum pecado te torna indigno do amor de Deus. É isso. Esse lugar é o lugar que Satanás quer que você fique, no isolamento e se achando o último dos seres humanos e que você é indigno do amor de Deus. O Ramon, Não é verdade. Desculpa, o Ramon, ele tinha perguntado a respeito das mulheres, né? Não, a minha pergunta é a seguinte, só para acabar, para a gente fechar aqui. Uma vez eu fui conversar com não sei quem, falou assim, mulher é forte. Eu falei, eu sei que mulher é forte, mas a minha esposa, ela sempre vai ser uma princesa para mim, eu sempre vou tratar como uma princesa. Uma princesa forte, meiga. Até onde essa questão do empoderamento feminino pode ser prejudicial na questão do homem ter a liberdade para cuidar? Você entende? Sim, eu acho que a mulher, ela permite ser, a mulher que deseja ser cuidada, ela permite ser cuidada. Mas, por exemplo, quando um homem ele abre a porta do carro para mim, não é porque eu sou incapaz de abrir a porta, é porque eu aceito a gentileza. Então, acho que é essa a divisão dos fatos. É claro que, fisiologicamente, a gente também tem algumas limitações. Então, quando eu vou carregar algo muito pesado e um homem oferece, eu vou aceitar sempre como gentileza. Acho que quando vem de um lugar de incapacidade é perigoso. Mas quando vem de uma motivação de gentileza, funciona muito bem. E você não acha, eu vou te perguntar. Eu quero falar uma coisa polêmica, que não é polêmica, mas eu quero tratar com naturalidade uma coisa que, às vezes, esse contexto, né, da mulher forte ou da mulher que é cuidada, traz certa polêmica. O mundo hoje tem dito que a mulher, ela é empoderada e que ela não precisa do homem. E a verdade é que a mulher é um ser muito forte. E toda vez que a gente vê isso na sociedade, a mulher é abandonada, ela fica sozinha com os filhos, ela tem que se virar nos 30, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que se virar. Gente, a mulher faz e acontece. Quem criou a mulher desse jeito foi Deus. Se a gente olha a mulher virtuosa, pensa uma mulher empoderada. Ela acorda primeiro, ela organiza tudo, ela manda todo mundo na casa, ela que manda nos servos, ela trabalha, ela faz, ela acontece. Então, essa mulher empoderada, ela foi criada por Deus e ela está na Bíblia.
né? A gente encontra muitos casos de mulheres empoderadas e que existe até uma juíza, gente, numa sociedade que a mulher, ela não tinha valor que tem hoje. Deus falou, então, agora eu vou escolher uma mulher de juíza. E ele tinha um plano para que as próximas sociedades também soubessem quem é Deus e como ele escolhe mulher para ser juíza, para ter liderança, para ter poder. Agora, no contexto familiar, Deus tem um propósito para o homem que não vem da incapacidade da mulher, vem simplesmente de um propósito para o homem, que é, não seja fraco e não exerça a força que eu quero para o homem. Também não tem nada a ver com a incapacidade da mulher, porque o homem, quando ele se levanta como um cabeça, um líder, quando num lar, o lar está mal espiritualmente, Deus cobra primeiro do homem e não da mulher. Sim. Então, vem pela cobrança, eu vou cobrar de você. Porém, Deus quer que naquele lar a mulher seja a mulher virtuosa, que é uma super mulher, é uma mulher empoderada. E a gente pode ver na Bíblia que Deus sabe muito bem o quesinho que ele botou na mulher, que é o seguinte: uma mulher maravilhosa numa casa, ela levanta a casa. Uma mulher que está mal numa casa, ela destrói a casa. Deus fez assim. Então Deus fez a mulher para ter poder nas suas ações, Deus fez o homem para ter poder nas suas ações, e eles trabalham juntos, né? Então eu acho que é maravilhoso. E Deus fala uma coisa: o homem, ele tem que ver fragilidade na mulher. Porque muitas vezes a mulher, ela é tão empoderada na prática que o homem, ele quer ficar numa posição fraca. Ele não cumpre a sua função. E não cumpre a sua função. Sim. Então existe na Bíblia também o texto, agora eu não me recordo, que fala para o homem olhar fragilidade na mulher. Então isso não é machismo. Você é marido, então tô lá, eu, o Ramon, eu e os meus filhos. Ele não pode me ver lá no meu dia a dia, na minha multifuncionalidade, falar, ela é forte. Ah, você tá bem. Ele fala, não, peraí, o que você precisa? Eu tô aqui para te servir. Porque aquele que vê o outro como frágil faz o que Jesus fez. Eu tô aqui para morrer por você. Você precisa que eu morra por você? Você precisa que eu me sacrifique? Você precisa que eu faça o quê? Né? Então, eu até vejo, nasceu o neném. A mulher tá lá, num momento de fragilidade, acabou de ter o neném. O cara não pode falar, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Deixa ela lá acordando de madrugada, eu não faço nada para ajudar, eu tô lá, porque isso é coisa de mulher. Não, ele vai falar, amor, como eu posso te servir? O que você quer que eu faça por você? Você quer que eu cozinhe? Você quer que eu vá comprar comida? Você quer que eu troque a fralda? Você quer que essa madrugada eu acorde? É isso. Então eu acho importante também no contexto familiar, o homem vê fragilidade na mulher e fala, tô aqui para te servir. Né? E a mulher, seja a mulher virtuosa, procure lá na Bíblia, porque ô mulher arretada, né? Até o empoderamento a gente encontra na Bíblia. Vou aproveitar que a gente está encerrando aqui o culto e esse momento de mulher, para declarar sobre você, mulher que está assistindo, Salmo 139. Abre na sua casa, declara sobre a sua vida. Você foi feita de forma extraordinária e maravilhosa. E você não precisa caminhar de acordo com as pressões da sociedade. Você deve caminhar com as verdades que Deus fala sobre você. Então não compactue com aquilo que diminui a mulher só porque é socialmente aceita, é socialmente legal. Tenha os seus valores firmados na palavra de Deus e lute por eles. O machismo e a mulher nesse lugar, né, de se sentir diminuída e muitas vezes agir de forma para procurar amor na sociedade, isso é fruto da falta do amor de Deus. Sim. A paternidade de Deus cura o machista e a mulher que é vítima do machismo. Perfeito. Só queria trazer um elemento aqui. Isso é extremamente diabólico, essa polarização de tudo. A gente está falando do preconceito, falamos primeiro do preconceito racial. E aí, em certa medida, a gente vê que muitas vezes aqueles negros, né, a gente falou sobre a questão do lugar de fala, etc e tal, ele de verdade, ele está vendo o branco como inimigo dele. É isso. Como alguém que está na outra trincheira, e não é isso, né? E também nessa última pauta que nós estamos tratando, né, do homem e da mulher, e falando especificamente sobre o feminismo, não tem inimigo nessa história. Perfeito. Gente, né? Deus olhou para o cabra lá e falou, não é bom que ele esteja só. E fez a mulher exatamente de forma para que houvesse uma complementariedade entre os dois. O relacionamento dos dois gera uma família que é o primeiro núcleo da sociedade, que se ela for funcional,
como, né, Paulo nos traz o parâmetro na carta aos Efésios, isso acaba se replicando na sociedade como um todo. E todas as relações são abalizadas por isso. E, portanto, não tem feminismo, não tem machismo, não tem, né, graças a Deus, no ambiente em que nós, né, tivemos, quase todos nós aqui, né, o privilégio de crescer, que é esse ambiente da igreja. Eu nunca me senti oprimido pela cor da minha pele. Claro, tem pessoas, sim, que têm um olhar diferenciado. Enfim, mas isso nunca foi uma questão. Né? Porque nós aprendemos a andar nessa lógica que é a essência de Deus, que é o amor. Jesus foi o exemplo perfeito de todas as lutas, e ele é exemplo para homens, para mulheres, para pretos, para brancos, para todos. Então, se todo mundo seguir o exemplo de Jesus, a gente vai ter uma frente sólida e pela vamos justiça, despolarizar, né? gente, em nome de Jesus. Com certeza. E vamos encerrar agora, foi maravilhoso, muito obrigada para os nossos convidados. Nossa, passamos foi um demais. pouco o nosso muito tempo. Obrigada A gente, por esse lugar de fala. a gente poderia ficar aqui, ó, horas Mais e algumas horas, quem horas. sabe, hein? Mais formatos, perguntas ao vivo. Mandem comentários aí se vocês gostaram. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam ouvir, que têm sofrido preconceito, têm sofrido desamor por causa de uma religiosidade que não agrada a Deus. Então compartilhe e que você possa ser abençoado, lembrando que aquele que foi fiel por morrer na cruz em obediência, por amor a você, ele também é aquela pessoa que quer estar com você no seu dia a dia, curando suas feridas, criando identidade e tornando você um agente de transformação nessa sociedade que ainda tem muito preconceito. E, gente, vamos estar abertos para Cristo mudar a nossa igreja cada dia mais, porque dentro da igreja a gente precisa mudar também, a gente precisa melhorar, olhar sempre para Jesus, né? E caminhar, ser cada vez mais, até ser dia perfeito, né? Brilhar cada dia mais até ser dia perfeito. Que Deus abençoe vocês. Amém. É hora para encerrar? Oro sim. Talvez você esteja assistindo a gente pela primeira vez e gostaria de fazer uma oração, entregando seu coração, entregando a sua vida para Jesus, convidando Ele para ser o seu Senhor e Salvador. E aqui, não para ser um religioso, mas para entender o amor de Deus de uma forma plena e ter acesso ao benefício que Ele nos deu através do sacrifício dele na cruz, que te garante uma vida eterna, que te garante, sabe, algo extraordinário lá na frente. E ainda nos dias de hoje, ainda no seu dia de hoje, se você deseja fazer uma entregar a sua vida e falar: Senhor, esse mundo está um caos, eu tenho tentado lutar com as minhas forças e eu não tenho conseguido, eu não tenho tido forças, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais tanta sacanagem, tanta injustiça, sabe, tanto preconceito, tanto ódio, e eu quero ser inundado pelo teu amor. Esse é um tempo onde você pode fazer essa oração. O que Deus requer apenas que você aceite com o seu coração e confesse com a sua boca, porque é assim que Ele faz. Você não é merecedor, eu não fui merecedor, o Daniel não foi, nós não somos e nunca seremos merecedores, mas não é pelo merecimento, é pelo sacrifício dele. E quando nós aceitamos de forma genuína, Ele entra e Ele começa a fechar as feridas abertas na sua vida por conta de talvez um abuso sofrido, por conta de um preconceito sofrido, por conta de palavras lançadas sobre você, sabe? Talvez antes mesmo do seu nascimento, coisas que você carrega até hoje. Ele é capaz de entrar na sua vida, no estalar de dedo, e transformar todas as coisas. Mas para isso você precisa convidá-lo, porque Ele é um cavalheiro. Ele só vai entrar no seu coração se de fato você abrir a sua boca e convidar Ele para morar dentro da sua vida. Então, se essa pessoa é você, eu peço que você coloque a mão no seu coração e faça essa oração agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. E para você que talvez tenha sofrido, já é um convertido, já é um cristão, se você fez essa oração pela primeira vez, eu pediria que você entrasse em contato conosco. Aperta a câmera do seu celular aí nesse QR Code, e nós queremos entrar em contato com você, nós queremos conhecer a sua história, nós queremos fazer disso um relacionamento mais profundo também, como família, como igreja. Mas talvez você já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e por conta de preconceitos, por conta da religiosidade, por conta de movimentos ou militâncias, isso te afastou da presença de Deus, te machucou
a certo ponto de você questionar ou duvidar quem Ele de fato é. Eu te convido nesse momento, enquanto nós teremos um louvor, a fechar o seu olho e falar para o Senhor, abrir o seu coração, seja vulnerável a Ele. Sabe, tudo que nós dissemos aqui, se as pessoas tivessem amor, amassem o próximo como a si mesmo, amassem a Deus em primeiro lugar, sabe, e entendesse aquilo que a Bíblia nos ensina, o mundo seria bem melhor e talvez você não teria vivido traumas que você viveu na sua vida. É o que nós acreditamos. Mas esse talvez seja um tempo único na sua casa, único na sua semana, ou talvez tenha sido o único momento na sua vida que talvez isso tenha feito sentido para você. Então, enquanto nós estivermos aqui orando e adorando ao Senhor, o Diego vai trazer uma música linda, que você entregue a sua vida para o Senhor, sabe, clame por aqueles que talvez estejam sentindo preconceito, clame por talvez aqueles que estejam sentindo, sabe, contra pessoas que têm sido religiosas e julgando, sabe, entregue agora algo diferente para o Senhor, talvez o seu coração, as suas angústias, mas fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por cada um que assistiu aqui de forma online. Pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo invada as casas e tire toda a religiosidade do meio, todo o preconceito do meio, Deus. Deus, nós queremos ter uma vida que Te agrade, Pai, uma vida de retidão. Isso vai além do que nós achamos, mas nós queremos obedecer a Tua palavra como um todo, Senhor. Deus, nós pedimos, Pai, que esse tempo aqui, Senhor, seja um tempo onde as pessoas tenham sido transformadas pelo Teu poder, Deus. Tenham quebrado preconceitos, Pai, quebrado religiosidades, e que elas possam entender ainda mais o Teu amor. O Teu amor, Senhor, que não condena o pecador. Que sim, Pai, nós precisamos lutar contra todo tipo de pecado, Senhor. Mas Deus, que nós entendamos, Pai, que o meu pecado não é maior do que o pecado do meu próximo. Isso vai fazer com que nós deixemos de ser religiosos, Pai, e entendemos a verdadeira religião, que é amar, Senhor, as viúvas, os órfãos, obedecer a Tua palavra, Senhor, que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Deus. Deus, nós Te pedimos que haja mais tempo como esse, Senhor, de comunhão, de ensino, Senhor, para que o Seu nome seja sempre exaltado e glorificado. Que o Senhor abençoe a noite de cada um dos Teus filhos, e que eles possam ter uma semana incrível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima.